Paz, irmãos. Eu não sabia andar de skate, eu só vinha de skate, mas eu vinha mais com ele embaixo do braço do que com ele no pé. Eu fui chamado pela Carolyn e também pelo pastor para pregar. Eu até brinquei com a Carolyn, acho que muitos devem ter feito essa brincadeira de, se eu soubesse que ela ia me chamar, ia correr para ela não me chamar, né? Porque dá um nervoso e tudo mais. Só que é só uma brincadeira, é uma honra muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite do anjo da igreja também. E eu me esforcei, é a primeira pregação. Lógico que a gente fica um pouco nervoso, mas eu espero que possa ser uma bênção, porque foi uma bênção para mim estudar o que eu estudei para pregar para vocês. Tem outra coisa também antes de pregar, às vezes, né? E também até hoje acontece isso. O irmão vem pregar e ele fala, abram as Bíblias no capítulo e começa a ler o capítulo inteiro. Fala, nossa, rapaz vai ler tudo, eu não podia ler só um versículozinho, né? E quando eu comecei a pregar, irmãos, eu tenho muita Bíblia para ler hoje, porque não dá para fugir da Bíblia mesmo. Ela é a nossa base. Então eu peço paciência dos irmãos. A gente vai folhear alguns trechos do Novo Testamento. E vamos junto, vamos sem preguiça, porque Deus tem muito para falar para a gente. Amém? Eu vou pregar em cima de... O nosso texto-chave está em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 12. Começa assim, a partir do versículo 12. E dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro ainda disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o seu servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Amém. Esse é o nosso texto base, texto-chave. No versículo 15, irmãos, a gente trabalha aqui, uma das pessoas que estava sentada à mesa ouvindo o discurso de Jesus, ela faz uma declaração, essa é uma declaração universal, é uma verdade universal. Ela diz, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Nós podemos ter muitas discussões em relação a... Aqui, lógico, nós todos cremos num Deus poderoso e num céu e num reino. Mas o ateu pode dizer, eu não acredito em Deus, então eu não acredito em céu. Mas, julgando pelo pressuposto de que existe um Deus, bem-aventurado será o homem que ficar com ele. Então, nós temos aqui uma declaração que, partindo do pressuposto, nós seremos bem-aventurados
se estivermos na ceia com o Senhor, no reino dele, no reino, na sua glória, no final dos tempos. É lógico que existe um estender do reino, mas aqui nós estamos falando especificamente de céu, de paraíso. E Jesus parte a partir dessa declaração, quando o homem diz, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, Jesus replica. E Jesus nos apresenta um convite. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E ainda diz, vinde, que já tudo está preparado. Jesus assume não só que existe um céu, mas que o governante desse céu, no caso o próprio Jesus, e Deus Pai, Espírito Santo, preparou uma grande festa nesse céu e nos convida e convida a todos a virmos, porque está tudo preparado para nós, para ceiarmos com Ele, para sermos bem-aventurados. Então Jesus, ele aceita e vai além. Ele diz, não só serão bem-aventurados os que forem ao céu, mas todos estão convidados a virem a mim, porque Ele ama a todos nós. E a partir do momento que é apresentado a nós o convite de Deus, também é apresentado dois estereótipos de pessoas, né? O primeiro estereótipo, do versículo 18 ao versículo 20, são pessoas que eu descrevi aqui, que são pessoas... deixa eu ver se eu acho aqui. São pessoas ocupadas com outras coisas, né? E elas se colocam acima do convite, né? E então a resposta das pessoas é: eu não posso ir porque eu tenho outros compromissos. Quem sabe numa outra vez. Eu não posso ir porque eu comprei gado, eu não posso ir porque eu casei, enfim. As pessoas negam e se ocupam dos seus afazeres. E nós temos um exemplo bíblico de uma pessoa que se ocupou com afazeres perante a presença de Deus, também em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Os irmãos podem ficar... podem deixar que eu leia ou podem também procurar na Bíblia, mas temos assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa é uma lição para a gente aprender, porque hoje, no mundo, que tantas coisas são arremessadas na nossa vida e a nossa rotina acaba virando uma loucura, né? São tantos compromissos com a igreja, compromisso com filhos, compromisso com o trabalho, às vezes sugando mais do que deveria sugar, compromissos de você querer descansar, né? Compromissos pessoais. E fala, como que num mundo louco desse, né? Jesus pode dizer que só uma coisa é necessária. Como que isso se aplica a nós hoje? Né? E eu fiquei meditando também que, como só uma coisa, que coisa seria essa? Se nós formos em Salmos, Salmo 27, podem deixar que eu abra e faça a leitura, versículo 4, o salmista faz uma declaração ao Senhor, uma declaração muito linda, e diz, uma só coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa é a única coisa que nós precisamos para a nossa vida, irmãos. Aprender que o que nós precisamos é a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando eu cito Maria e também cito a questão dos convites, não necessariamente você tem que estar no templo. Eu entendo que existem muitos irmãos que fazem a obra
de Cristo, às vezes neste horário, em outros lugares, em outros locais. Mas nós precisamos estar como Maria esteve, aos pés de Jesus, seja onde quer que nós estejamos, estarmos aos pés de Jesus Cristo, para que nós possamos contemplar a formosura do Senhor e aprender com o Senhor, estar atento ao que Ele tem para nos dizer, e assim nós caminharmos também para o segundo passo de adoração. As outras pessoas tratadas nessa parábola são as pessoas pobres, mancas, aleijadas e cegas. E aí eu parei para pensar e falei: Deus, eu sei que eu tenho atentado para o seu chamado, mas eu não sou pobre, cego, aleijado e manco, né? Enfim, na verdade eu sou muito, né? Eu sou pobre nos meus sonhos. E aí, irmãos, eu falo na questão da autossuficiência. Não existe autossuficiência no cristianismo. Existe 100% dependência da obra de Jesus Cristo. Mas olhando para mim, irmãos, só para mim, deixando um pouco de lado o convite e a obra da cruz, eu sou eternamente pobre nos meus sonhos do tipo, quero ter um carro de 500 mil reais, tantas coisas que você ouve assim. Aleijado e manco no meu andar, sempre tropeçando nos meus erros, seja com mentira, seja com todas essas coisas que nós vemos nos outros e quando vemos em nós, né, é tão fácil de... Mas a minha mentirinha foi menor, mas o qualquer que seja que eu fiz não foi tão grave. É grave também, irmãos. E cego porque... Aqui é até difícil falar, né? Mas o mundo cega a gente, sim. Não dá para a gente achar que... O som? Ah, tá aqui. Que o mundo, que a Babilônia, ela não tem o seu charme, e ela tem, sim. Essa questão de fama, de vaidade, tudo isso que é atirado em nós todos os dias, eles vêm com força sobre nós, e eles vêm para roubar, matar e destruir. E eles têm o seu poder que, se não fosse a obra de Jesus Cristo, nos derrubaria, irmãos. Eu falo isso com certa autoridade, não só da minha vida, que eu sei as coisas que me atraem, mas em Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, livro escrito por João, né, o discípulo amado, nós lemos a queda da Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. João tem uma visão de coisas que irão acontecer, enfim, e ele tem uma visão de uma figura que representa tudo que é o mundo, o carnal, isso que é arremessado para nós. E aí, diz aqui, levou-me, a partir do versículo 3, 17, a partir do versículo 3, levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Esse é o tipo de reação que acho que nós não esperávamos, né, em João. Maravilhar-me com grande admiração ao ver uma cena tão grotesca, tão carnal. Mas esses são os nossos frutos, irmãos, longe da cruz. Os nossos frutos, eles estão até listados na Bíblia como os frutos da carne, se nós acharmos que temos autossuficiência, se nós acharmos que podemos caminhar longe do sangue derramado, longe da sombra de Jesus. Nós não podemos, irmãos. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, um momento em que Pedro,
ele tem um momento de que ele consegue fazer uma declaração baseada em suas forças, né? Nós podemos ver o que é a cegueira, o que é ser manco, aleijado e pobre. Quando Pedro declara, Senhor, isso está em Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus, deixa eu abrir aqui. Jesus faz uma declaração aos discípulos, todos se escandalizariam nele, e Pedro diz, num momento de ego, né? Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E essa é uma declaração que às vezes nós fazemos, né? Ainda que os outros caiam, eu nunca cairei. Eu sou forte. Eu tenho 30 anos de crente, eu batizei nas águas, enfim, tantas coisas que a gente pode se apegar para declarar, eu nunca me escandalizarei, eu sempre estarei contigo. Cegos, irmãos, e mancos, porque até podemos ver Pedro, pouco tempo depois, negaria Cristo 3 vezes. E veria que essa força dele não é nada. E mais importante do que o que fez Pedro, ou o que fizeram as pessoas algumas se colocaram ocupadas demais, e as outras se colocaram pequenas demais, como mancos, não sou digno dessa festa e realmente não somos, é a maneira como Jesus Cristo reage a esses dois tipos de reações, seja com a soberba, seja na fraqueza, irmãos. Ele faz com que o servo force a entrada das pessoas no templo até que a casa se enche. No versículo 23, que diz o Senhor ao servo, sai pelos caminhos de atalho e força-os a entrar, esse força-os não é tanto a questão de empurrar, né, mas de insistir fortemente com a pessoa, para que ela não olhe tanto para o que ela fez ou para o que ela é, mas para o que é oferecido para ela, e de como Deus oferece sempre mais, e Ele realmente quer que nós estejamos lá, quer que todos estejam à tua ceia. Jesus fala em Pedro que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, e até por isso tarda um pouco a segunda vida. E é o que nós temos que nos apegar, irmãos, porque o convite de Deus é sincero, o convite de Deus é verdadeiro, e é um convite de um amor que excede o nosso entendimento e excede qualquer coisa com que nós possamos estar lidando, qualquer mentira, qualquer arrependimento, qualquer pecado que seja. Jesus diz, vem, está tudo preparado, e eu quero você na minha ceia. E o exemplo maior que nós temos desse amor, que é um amor que eu ainda estou aprendendo sobre esse amor, porque realmente é maior do que nós imaginamos. Quando Judas trai Jesus com um beijo, no capítulo 26 de Mateus, versículo 50, Jesus faz uma pergunta, e nós conhecemos o caráter de Jesus. Ele diz a Judas, amigo, a que vieste? E eu fiquei pensando sobre essa declaração de Jesus, de chamar Judas de amigo. Judas, que é a figura que nós temos de uma pessoa que se vendeu, de uma pessoa vil, traidor, trocou Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E ainda assim, Jesus Cristo viu em Judas algo mais, e mesmo depois de traído, chamou Judas de amigo e diz, aqui vieste. Só que Judas, em algum momento, não entendeu isso e não procurou entender, e teve uma morte infeliz e se suicidou. Mas o que nós podemos entender, que Judas ficou lutando com suas dores e não encontrou cura em lugar nenhum. E não fez a pergunta, que seria a pergunta que Judas deveria ter feito a Jesus Cristo, e aí ele entenderia e dizer, Jesus, aqui vieste. E ele veio para nos salvar, irmãos. E eu queria fechar com o plano de Deus para nós, no capítulo 36 de Ezequiel. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia.
porque nós devemos fazer essa pergunta a Jesus para colocá-lo acima de qualquer que seja a nossa dor, qualquer que seja a nossa aflição, qualquer que seja o nosso problema hoje. Entender que Ele veio, e Ele veio com um propósito, e o propósito dele é forte, e Ele não está disposto a desistir de ninguém, irmão. No capítulo 36 de Ezequiel, a partir do versículo 25, se perguntássemos, Senhor, por quê? Por que vieste até mim? Ele diria para nós, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Amém. Glória a Deus, que Ele faça a obra dele em nós. Amém.